Oi, gente, eu tô aqui de novo, só que dessa vez é para dizer a vocês que o nosso projeto tá chegando ao final. Foi incrível essa jornada e vamos encerrar com chave de ouro com a nossa última participação no vídeo de hoje. Vamos receber o incrível professor Sandro Nassif para falar sobre os aspectos econômicos do Brasil e como a contabilidade ajuda e influencia nessa temática. Bom dia, professor. Oi, Fabiola, bom dia, como é que está você? Tô bem, me desculpa a demora, assim, esses probleminhas técnicos é porque meus Fique estudantes estão tranquila, acontece, a pandemia. Então, professor, qual é exatamente a sua área na UniFPC? Qual é a área que o senhor lenciona na UniFPC? Bom, primeiramente agradecer, né, a vocês pelo convite. É uma honra estar falando para os alunos, é algo que eu gosto bastante, que é a contabilidade. E a contabilidade, ela já vem, o interesse pela contabilidade ele foi despertado desde o meu ensino médio, né? Então, desde o meu segundo ano do ensino médio, que eu já tinha a vontade em ser contador. E após minha graduação, as especializações e atualmente no mestrado em contabilidade, é, eu decidi, né, no final da minha graduação, seguir a área do empreendedorismo. Então, hoje eu sou empreendedor contábil e também resolvi seguir a área da docência, justamente pela paixão da profissão. A paixão de você compartilhar conhecimento com os alunos, você também aprender com os alunos. E o empreendedorismo, porque a gente no empreendedorismo acaba também estando à frente das organizações e você conhece o ciclo de vida da organização. Então, é muito importante essa questão. Então, eu segui a área do empreendedorismo, da docência, da pesquisa científica também, que são áreas assim que eu sou extremamente apaixonado, né? Que é a área do empreendedorismo contábil e da docência. Que maravilha, professor. A minha mãe é professora também e o papel de vocês na sociedade é imensurável. Na verdade, vocês fazem toda a diferença. Eu agradeço muito a sua disponibilidade de tempo de poder estar aqui com a gente. A equipe do JET está muito honrada de contar com a sua participação. Sem mais delongas, eu vou começar com as perguntas. Como você descreveria o atual momento da economia brasileira? Para os investidores da Bolsa de Valor, a gente consegue mensurar, né, o atual momento da economia brasileira em um gráfico que ele sobe e desce diariamente, né? Quem gosta de se atualizar, a gente, na segunda-feira, com as notícias, percebemos que a Bolsa Internacional e Nacional começou em baixa. Mas a gente está trabalhando com um mercado variável, né? Um mercado que ele depende de especulações políticas, especulações de empresas e etc. E quando se fala em economia, um dos fatores que influenciam a economia é a política. E é bom a gente ressaltar aqui que não estamos falando aqui que o partido A, o partido B, não estamos defendendo nenhum, nem o outro, nem o C, nem o D. Está falando aqui de fatores externos que afetam organizações, que afetam um país. E um dos fatores principais é a economia, é a política. Então, assim, eu vejo o cenário econômico brasileiro hoje muito certo. A gente tinha a taxa Selic, que ela era 14% até 16%, caiu a 2%, e aí, ultimamente, vem tendo um novo crescimento. O atual, se não me engano, chegou a 6%, para poder controlar a inflação. E aí, assim, como eu digo, né, eu vejo algumas postagens falando, a inflação vai ser uma justificativa para a questão da economia do país. Não. A inflação é um dos tópicos que vem sendo debatido. Aí você vê o combustível aumentando dia após dia, aí você vê energia elétrica, você vê o gás de cozinha, você vê alimentos aumentando, e você chega no supermercado, em qualquer lugar, você vê a oscilação de preço. Essa oscilação é por conta da inflação. Então, a economia brasileira hoje ela é algo muito incerto e que nós, né, da área social, tanto administradores como contadores, precisamos justamente estar atualizados nesses movimentos econômicos, porque isso afeta diretamente as organizações. Interessante, professor. Eu estava assistindo um canal no YouTube que chama Financeiro. Nilce Moreto, que comanda o canal.
E ela explicando que especialistas que fizeram previsões, especialistas pessimistas, digamos assim, em relação ao crescimento do PIB nesse ano que passou, conseguiram errar, porque ele conseguiu ser abaixo do que já se esperava de ruim, o que nos dá essa insegurança, como o senhor disse, parece um futuro tanto quanto incerto e muito mais provável de ser negativo do que positivo. É preocupante, realmente. Como o senhor disse, nós somos muito mais afetados. Eu vou entrar na nossa área agora, que é gestão empresarial. Aqui. Qual o principal reflexo dessa instabilidade que a gente falou no começo, econômica, nas empresas? As empresas, elas trabalham com dois tipos de coisas que nós chamamos, né? Fatores exógenos e endógenos. Os fatores endógenos são os internos, e política interna das organizações. E os exógenos são os fatores externos que afetam o dia a dia das organizações. Então, quais são os fatores externos que vão influenciar as organizações, né? Governo. Aí o governo vai desencadear na economia. Aí nós temos fornecedores e temos investidores, no caso das grandes organizações. Mas trazendo para a nossa realidade, empresas de médio porte e empresas de pequeno e médio porte, a gente tem como fatores principais fornecedores e governo, que podem influenciar na gestão das organizações. E internamente tem o quê? A política de organização, que ela vai optar ali. Então, assim, a gestão das organizações, os fatores externos, eles têm grande influência, mas para mim, internamente, é o principal. Porque se você não tiver planejamento, se você não souber, se você não tiver planejamento, já começa errado, né? É interessante essa questão do planejamento, que a gente vê a importância realmente da gestão, porque as pessoas abrem empresas no avulso, assim, colocando em termos leigos, de qualquer jeito. Eu vi, por exemplo, na minha cidade, no interior, lojas de anos de comércio fechadas as portas nessa pandemia, muito provavelmente por falta desse planejamento, dessa gestão. E aí isso me leva à próxima pergunta, a nossa penúltima pergunta, porque eu sei que você está correndo o tempo, é rapidinho. Dessas três características, qual você julga mais importante para um profissional e para a gestão? Saber delegar tarefas, capacidade de se adaptar ao seu negócio ou comunicação entre setores sem ruído e feedbacks a colaboradores? Dessas três. Eu tenho que escolher uma? Olha, se fosse antes da pandemia, eu escolheria comunicação entre setores. Porque, para mim, comunicação é tudo. Porque saber delegar, eu posso até saber. Eu posso chegar aqui e falar, Fabiola, faça aí, tem como você fazer isso para mim? E quando a gente fala em delegar, a gente tem que ver a forma como eu delego para o outro. Tem pessoas que delegam de forma autoritária. Faça isso aqui para mim agora. Tem pessoas que falam, Fabiola, tem como você fazer isso para mim? E a forma como você fala, na hora de delegar, isso pode, influenciar o receptor da mensagem. Comunicação entre as equipes, eu acho que é primordial. Então, se fosse antes da pandemia, eu escolheria comunicação entre as equipes. Porque se não existe uma comunicação boa, meu irmão, o ruído de informação vai ser horrível. Mas, como estamos na pandemia, eu vou escolher a segunda opção. A segunda, se adaptar. Adaptação. A pandemia mostrou a gente, e nós temos relatos de muitos empreendedores que mudaram a filosofia de empreender para não perder o seu negócio. Digo a você que tem muita gente que o negócio é sonho. É um sonho. A nossa empresa aqui hoje foi um sonho. E que um sonho que saiu do papel e hoje está sendo executado. Imagine aí você ter um sonho e ver esse sonho sendo jogado por água abaixo. É triste, dói o coração. Entendeu? E aí a pandemia, ela acabou com o sonho de muita gente. Só que o que eu dei uma palestra na FPC mesmo, e nessa palestra eu falei o seguinte: você numa situação adversa tem duas opções: desistir ou continuar. Muita gente desistiu, mas os que optaram em continuar redesenharam o seu negócio. Dançaram conforme a música mudou. Então hoje, com a pandemia, dessas três opções que você me dá aí, eu escolho a segunda. Eu acho que a habilidade mais importante que a gente tem que ter é adequar o nosso negócio à situação.
a circunstância. Então, eu escolho a segunda opção aí. Tem que saber se adequar às mudanças e não desistir. Você está no meio de um furacão ali, você tem que tirar uma lição daquele furacão. A pandemia é um furacão. Quais são as lições que a gente tirou da pandemia? Então, essa é a reflexão que fica, né? Você, como empreendedor, qual foi a reflexão que você tirou? Desistir, detonar o governo, detonar o município, o estado, detonar a pandemia que acabou com o seu sonho, ou pegar aquele furacão ali e transformar em um dia com sol? Então, assim, eu acho que é a nossa essência, né? Saber nos adaptar às situações adversas, que as mudanças sempre serão situações adversas. Felizmente, o brasileiro, graças a tantos vendavais que enfrenta, é muito bom em improvisar e se adaptar. Nossa última pergunta, professor, para encerrar. Qual a sua perspectiva para a economia brasileira nos próximos 5 anos? Antes de eu encerrar, como é um bate-papo descontraído, se você fosse minha aluna, você já tinha perdido hoje uns 3 pontos, porque meus alunos, eu falo o seguinte, se me chamar de senhor, cada senhor é meio ponto a menos. Mas como você não é minha aluna, então eu vou relevar, relaxe. Me desculpa. Mas fique tranquila. Você está perdoada. Mas vamos lá. Você. Pronto, já eliminei. Você já está com seus pontos perdidos, já foram reavidos. Vamos lá. O que é que eu vejo da economia do país nos próximos 5 anos, né? A gente vai ter aí uma eleição para presidente, né? Dentro desses 5 anos, vamos ter. E isso, eu creio que vai ser crucial para a mudança dessa perspectiva econômica. Quando se fala em economia, não tem como falar em política, porque a política é a mola que propulsiona a economia. Então, assim, eu vejo, às vezes, muitos comentários, postagens, até porque eu não discuto política, então por isso que eu estou falando que eu não estou falando de apologia política, eu estou falando de economia. Às vezes eu vejo alguns comentários, nosso país está em uma crescente. Eu já vi alguns comentários de comparativos, né, de crescimento da gasolina, do gás, comparado ao salário mínimo. Só que são comparações que não tem lógica a gente fazer com o cenário atual que vivemos. E aí, muitas vezes, é o que eu digo aos alunos, a gente tem que estudar aquilo ali, estudar a economia, estudar o orçamento público, para compreendermos, muitas vezes, o que as pessoas lançam no grupo de WhatsApp, lançam no Instagram, para que a gente não seja mais um que segue aquela filosofia ali. E aí, a política, ela influencia diretamente na economia. E hoje, como eu te falei no início, nossa política é muito incerta. Por ser incerta, a economia também é incerta. Você não tem como afirmar hoje que vamos ter um crescimento de PIB no próximo ano. É tanto que os economistas, eles previam no pessimismo, como você mesmo abordou, um PIB para o ano de 2021 numa casa que foi pior, ladeira abaixo. Ou seja, um pessimista que você já está trabalhando ali no negativismo, na situação já de condição extrema, ele considera aquilo ali um sinal ruim e foi pior do que o que ele previa. Então, eu vejo os últimos 5 anos, eu acho que a virada política, a eleição presidencial vai ser fator primordial para a economia nos próximos 5 anos. Certo, professor. Muito obrigada. Bom dia para você. Eu vou perder esse costume. Não vejo, não. Pronto, quando estiver pronto eu lhe mando. Muito obrigada de novo. Bom dia. Valeu, um abraço, tchau. Bom dia, viu? Tchau, tchau.